Olá a todos, essa é a disciplina de atividades computacionais do semestre 2025-1. A gente vai tratar um tema que eu escolhi, que é energia potencial gravitacional. E o que eu uso geralmente é partir dos primórdios, desde Galileu e René Descartes, especialmente com experimentos de planos inclinados de Galileu para lidar com esse tema. Nem Newton, nem Galileu, nem René Descartes conheciam o conceito de energia. Isso foi desenvolvido posteriormente à mecânica newtoniana. Mas se percebia sempre que existia alguma coisa que se conservava. Nesse caso, o que a gente vê no experimento proposto de planos inclinados iguais, que a bola sobe sempre na mesma altura, mesmo quando se muda a inclinação, que a bola tem que percorrer uma trajetória maior, ela sempre vai à mesma altura. E quando ela vai para um plano inclinado, algo se conservava, e Galileu percebeu isso e deu o nome de inércia. Como o Galileu estava envolvido com um conceito de inércia chamado inércia circular, ele acreditava que todos os movimentos tendiam a um movimento circular e uniforme. Foi Newton que converteu essa, a primeira lei, no conceito que a gente conhece. Mas a gente sabe que isso se deve ao fato de que, estando afastado de um campo gravitacional, como a esfera está, ela adquire uma certa quantidade de energia potencial e que pode se manifestar em energia cinética. E aí a brincadeira que eu vou utilizar para explorar esse conceito é a de algumas animações feitas com o Moodle. Como a gente começou a trabalhar com a parte de vídeos agora, então eu tenho algumas sugestões para a gente reforçar o que vai ser a eficiência de lidar com vídeos. A primeira recomendação que eu dou é utilizar o que eu chamo de Casa-like Codec Pack. Na verdade, você tem um mega Codec Pack, você pode ser adquirido na internet, que é a página atual dele, e é só procurar um dos servidores para começar a fazer o download. Então eu tenho passo a passo aqui, você acessa as políticas, procura o pacote mega, que vai ter uma diversidade grande de decodificadores, porque quando os vídeos são gerados, você tem que compactar as sequências de imagem de forma que os vídeos fiquem com um tamanho mais fácil de ser divulgado tanto pela internet quanto para mídias ópticas ou magnéticas. Isso chama processo de codificação. Quando ele é codificado, você precisa de um decode, que é o que tem esse pacote do Casa-like de decodificadores de vídeo. Então, uma vez feito o download, ele vai ser enviado para uma pasta onde você está gravando seus arquivos executáveis. Terminado o download, você começa a execução. Eu recomendo começar como normal. Depois disso, vai entrar uma etapa muito importante. Essa etapa aqui, ele vai perguntar quais softwares você quer instalar em conjunto com o Codec Pack. Nesse caso, especificamente aqui, eu recomendo que seja instalado o Codec Pack do Media Player Classic. E aqui, eu acho que é Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl Shift, esse aqui, Media Player Classic. Esse aqui é a recomendação que eu dou, ou seja, permite a instalação do software, nós vamos utilizar ele para fazer diversas etapas dos nossos vídeos. Em seguida, ele vai perguntar sobre os métodos de decodificação, a marca que vai ser o decodificação via software, e daí ele vai apresentando os modos de renderização. Segue os passos aqui, escolhe o idioma para português, a configuração de áudio é típica em laptops, computadores é o estéreo, os softwares adicionais a serem instalados você aceita, e ele vai fazer um resumo de toda a instalação. O processo vai levar um tempinho de instalação, no final você vai ter uma janela como essa, falando que todos os codecs estão instalados. Às vezes é necessário reiniciar o computador, às vezes não é necessário. E aí sim, a gente vai ter os recursos para depois processar vídeos que a gente vai gerar com o Voodoo. Outra instalação que eu recomendo é entrar na página do Voodoo. O Voodoo já tem uma página com um software atualizado, na verdade ele foi descontinuado já há mais de 10 anos, só que alguém conseguiu o código e conseguiu fazer algumas modificações e introduzir na própria página do Voodoo.
ele está sendo disponibilizado de forma não comercial, e tem diversas pessoas que são aficionadas nele e usam ele. Isso porque ele pode ser executado tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux. E aí, esses entusiastas, eles usam geralmente isso para ensino de física. Basta escolher o sistema e começa a fazer o download e instalação no método padrão. Hoje em dia já tem para Windows 64 bits. E aí você aceita os termos da licença, instala numa pasta específica, continua com o ícone que vai ser gerado no desktop e termina o processo de instalação. Aí você pode já iniciar algo do seu programa. Eu deixei já ele aqui aberto, não deixei, vou abrir o aqui. E ele abre numa tela principal vazia, se é que você não fez algum desenvolvimento antes. Eu tenho um probleminha aqui, eu executo o algodão, porque eu tenho cortes quando estou fazendo gravação da tela. Então, a primeira coisa que vai ser aberta é esta janela, que permite você ter acesso a configurações do algodão, aos tutoriais e algumas lições. Então, é muito útil você ter tutoriais que vai explicar o que você pode fazer para cada um dos passos aqui. Você tem lições com desafios para pegar algumas cenas que já estão prontas, inclusive você pode fazer um login, criar um login para fazer acessões. Eu vou mostrar um link que você pode acessar essas ações, a gente chama de cenas, então, onde você pode fazer download das cenas de interesse. Tem um comando que eu vou deixar aqui, que eu preciso fazer porque vocês não estão vendo o comando de ação que está aqui embaixo, vocês estão vendo só um trecho cortado, então eu vou ter que dar um Ctrl Alt Enter, que ele permite eu criar, ao invés de janela inteira, uma janela parcial, e aí eu posso redimensionar essa janela de modo que vocês enxerguem aqui todos os meus comandos. Deixa eu ver se isso aqui vai cortar. Acho que não. Acho que assim aparece tudo, inclusive às vezes eu vou cometer um erro, que eu acho que eu deveria estar aqui embaixo. Eu tenho uma conjunto de cenas prontas que vai ser interessante para o nosso trabalho. Porque o que eu quero simular, além do que eu já falei no vídeo especificamente sobre a braquistocrônica, eu quero fazer cenas intermediárias até chegar no conceito da braquistocrônica. Então, por exemplo, como é que se constrói os planos inclinados daquele GIF animado que eu iniciei o vídeo. Deixa eu ver se tem alguma instrução a mais aqui no PowerPoint para dar da instalação. Falei das partes dos vídeos que eu vou falar aqui, onde fazer login e cenas. Trabalhar com cenas. Na época que eu fiz isso aqui, para trabalhar com cena, o pessoal queria trabalhar com o princípio de Arquimedes. É uma das coisas que dá para fazer, mas no nosso caso a gente vai trabalhar com planos inclinados, porque eu acho que é o melhor jeito de você aproximar a necessidade de um conceito que se conserva em física. Por exemplo, um plano inclinado ele pode ser feito de diversas formas, e aí as ferramentas são muito parecidas com o que a gente apresentou em manuseio de vetores. Uma do que ele já deixa ativo aqui é esse de polígono. O lance é que ele não é muito preciso quando a gente desenha, ele cria as coisas meio curvadas, e depois, se você segurar e deixar, ele até corrige para falar, eu entendi que isso aqui é um triângulo. E aí, quando eu dou play, ele já está sujeito à gravidade, porque ele é composto de algum material. Esse material ele tem densidade, ele tem coeficiente de atrito, ele tem coeficiente de elasticidade, que está escrito como restrição, e sofre atração gravitacional. Então, a superfície daqui da Terra está atraindo esse corpo. E aí, assim, de modo rápido, eu posso também desenhar tudo em duas dimensões, uma esfera, no conceito bidimensional, que cai aqui. Se eu quero voltar a cena, eu posso clicar com esse botão aqui, que é Undo, mas eu tenho também um Redo, quando eu quero refazer a cena. Então, voltando alguns passos, né? Porque depois de dar o primeiro play, é interessante eu dar pause e depois recomeçar a construir a minha cena aqui, por exemplo, com um círculo, e aí eu posso manusear
os elementos aqui. Se eu tiver ainda com esse elemento, ele vai desenhar outro. Então, para mover, tem algumas ferramentas que estão aqui em amarelo de manipulação. Essas ferramentas em amarelo aqui, então aqui, amarelo, de desenho em azul, e de integração, essas em verde, são coisas que vão permitir que você faça ações em cima de objetos construídos. Aí você pode ver que tem tecla de atalho para isso, se eu pressionar N. Então se eu ponho N, já vou para o modo manipulação, eu posso colocar o objeto aqui, e aí eu tenho o primeiro plano inclinado, que é feito o primeiro plano inclinado. Evidentemente, uma ferramenta que é útil, deixa eu fazer, para fazer aquela brincadeira, eu posso pegar esse mesmo objeto, dar Ctrl C, Ctrl V e deslocar ele para cá. Só que isso aqui, ele não tem uma ferramenta de refletir o objeto. Deixa eu ver. Na verdade, acho que pode até ter. Você clica no botão direito, Ctrl R, Collision, Geometry, Glue, Edge, Verify, Transform to Circle. Uma dessas aqui está permitindo você... Mirror, aqui, assim, Mirror. Eu posso fazer o mirror dela, arrastar para esse lado, então tem dois planos com a mesma inclinação e tentar fazer o experimento lá proposto por Galileu. Vocês vão ver que alguns efeitos acontecem. Quando eu clicar em play, ele vai chocar o corpo aqui e você está vendo que uma parte dessa energia vai ser perdida no processo de colisão. E aí, assim, isso a gente não quer, porque isso daí não vai permitir ver o efeito de conservação. A gente está vendo que o material vai ter efeitos de colisão e efeitos de atrito. A gente pode tirar os efeitos de atrito dos objetos envolvidos aqui. Um dos objetos é esse aqui. Se eu clicar, vou pedir para desfazer, né, voltar a cena. E clicando nele, se eu escolho as propriedades de material aqui, elas vão ficar permanentemente abertas. Então todas essas funções que estão aqui vão ficar permanentemente abertas. E aí a gente pode mudar de um objeto aqui, eu quero mudar o coeficiente de atritos para 0. E aí não preciso mudar necessariamente esse aqui nem esse aqui. Mas pode ver que eles estão com os seus próprios atritos. Eu também posso selecionar todos aqui. Tomar cuidado de não selecionar o solo, porque o solo também tem propriedades materiais. Você pode mudar a propriedade material dele. Se eu ponho todos eles sem fricção, se eu zero a fricção, tem de 0 a 0.5. Se eu vou 0 para todos, vou dar um OK. OK não precisa nada, só uma vez que você fez a fricção já está pronto. E se eu dou play, o solo, ele começa a se deslocar no solo porque ele não tem atrito na superfície. Então eu posso manter, clicando com a tecla Shift e selecionando os dois objetos aqui, Ctrl, na verdade, Ctrl e clicando nos dois objetos, posso renovar as propriedades dos objetos e falar que a fricção deles é 0.5. Evidentemente, até em inglês, isso pode gerar alguns pequenos problemas quando você não fala o idioma, mas nada que o Google Tradutor associado com o seu celular não ajude. Novamente, agora eu tenho um atrito, agora posso deslocar play e ele não sobe a mesma coisa. Por quê? Tem uma coisa que o software permite fazer, é você ver os vetores de deslocamento aqui. Se eu clico no botão direito, vai lá, velocities, e eu posso pedir para limpar as velocidades, isso é bastante importante, e eu posso pedir para exibir os vetores. Cadê vetores? Clone, Selection, Appearance. Tá vendo? Visualizar velocidade, momento e força. Quando eu ponho essas coisas. Então aqui está só com a força-peso, a partir do momento que ele começa a ganhar velocidade, parece normal. E aí você vai ter uma colisão entre a superfície em direções opostas à força original. E aí que vai fazer com que ele perca quantidade de movimento, apesar dele não ter atrito, né? Surge uma componente de força. Um recurso para você fugir desse problema é ou você fazer uma curva, mas o que atrapalha, ou você também fazer uma outra coisa na propriedade desse material, você diminui a restituição. Aí quando você faz isso, eu dou
se eu ponho volta, ele volta todas as ações que eu fiz aqui também nos materiais. Então, só agora que eu voltei para a posição inicial, eu posso pedir para que visualize os materiais e retire a restituição. Eu não sei de onde estava selecionando a questão da restituição, não estava no material. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Agora seleciona o objeto, pega os materiais e muda a restituição do material. Pronto, deu OK. Não precisa dar OK, deu OK. E já estou com o material sem fricção e sem restituição. Quando eu ponho play, OK. O que eu posso fazer mais aqui? Posso também mudar as propriedades desses materiais que recebem efeito de colisão, e isso também vai mudar, vai criar efeito na perda de energia. Seleciono os dois com CTRL, e aí se eu mudo a fricção e a restituição deles, eu esqueci que deixei ligado. Ctrl Z, volto para a posição inicial, CTRL para manter os dois seguros, e mudo tanto a fricção quanto a restituição. A gente sabe que se eu puser play nessa situação, ele vai se mover. Por isso que tem alguns modificadores que estão em verde que são interessantes. Você pode clicar e pegar esse fixate, o F, quando pressiona F, e você colocar como se fossem pregos, né, ou parafusos nas posições para fixar esse objeto nessa posição. Se eu ponho F e clico, ele vai criar esses círculos grandes, eles podem ser redimensionados. Eles são redimensionados com essa propriedade do Move Now, com essa propriedade aqui de redimensionar. Redimensionar você acessa pela tecla R. Uma vez clicado com ele, R, e posso mover o parafuso aqui. Uma vez com isso aqui feito, eu posso dar Ctrl C e Ctrl V na posição nova que eu estou. Faço a mesma coisa nesse aqui, Ctrl V e Ctrl V, e ele está fixo. Então quando eu ponho play aqui, ele se desloca. Veja que, independente da fricção e da restituição, a colisão cria vetores em direções opostas que não vai permitir que o movimento continue nessa posição. Todos os objetos selecionados, já estão com fricção e restituição zero. Então, a ideia é aproximar isso por curvas, porque originalmente você poderia pegar isso e com a ferramenta R de redimensionar ativada, redimensionar isso para mudar a inclinação do corpo. E aí, de novo, o erro que eu cometi é o seguinte, ele está ativo aqui. Então, eu vou dar um pause, vou pegar esse objeto aqui com a ferramenta M de mover, e aí colocar ele de novo aqui em cima. Quando eu faço isso com o play, ele vai, sobe até uma certa altura, como tem menos inclinação, ele perdeu menos energia nessa colisão que ele tem com a normal da superfície normal, acaba ficando com posições opostas. Então, um jeito que eu fiz, isso vale a pena explicar no processo de ensinar energia potencial, é fazer as coisas curvas, e aí vem com outras ferramentas vetoriais que a gente aprendeu. Por exemplo, posso pegar um retângulo, ele está ativo agora, tá, posso pausar aqui, e aí desenhar uma circunferência em cima disso aí. Inclusive, Shift, quando você faz o raio da circunferência, aceita, porque ele determina o centro. E aí, quando você aperta M para mover, eu posso mover esse corpo, e o que eu estou fazendo é uma sobreposição, porque eu quero criar um arco aqui nessa superfície. O que eu vou fazer é subtrair. Eu posso pegar esse objeto aqui e pegar Combine Shapes, e eu quero subtrair esse objeto desse objeto que eu acabei de clicar. Agora ele está subtraído, eu posso clicar nele, o original, e deletar. E agora tem uma curva bonitinha aqui para fazer o meu movimento. Posso desenhar outro círculo para fazer o deslocamento e mexer nas propriedades, as mesmas propriedades. Eu posso clicar em uma posição inicial e Ctrl para os dois, peço aqui as propriedades dos materiais, falo que a propriedade de fricção e restituições e acabou. Então, o que vai acontecer? Eu posso ativar, inclusive, uma grade. Esqueci de outro elemento, né? Aqui embaixo, Ctrl para fazer zoom, e beleza. Shift é flecha, é isso aqui. Ctrl, ele faz só a linha, e aqui faz
e desenho. Alt faz retângulo, não. Shift faz reta e Ctrl faz o quadrado. Perfeito. Então, Ctrl, essa ferramenta aqui, ela tira o atrito do ar. Então, ela vai tirar a fricção. Eu posso voltar, inclusive, naquele outro, para ver como o efeito também vai diminuir. Vou clicar e arrastar ele para cá. Às vezes, quando ele tem movimento ainda, é interessante você zerar esse movimento. Você pode clicar o botão de direito sobre o objeto que poderia estar se movendo em algum referencial, e você vem aqui em Velocities, ele está falando que todas as velocidades estão zeradas, mas você pode Freeze Velocities e vai anular todas as velocidades que ele tinha anteriormente. Então, posso ver as duas cenas simultaneamente, e se eu dou play nelas, tá vendo que essa aqui sobe e volta para a mesma posição. O que está acontecendo é que eu esqueci de fixar esse objeto. Vou ensinar outro truque. Ainda está perdendo pelas razões que eu mostrei. Você tem a componente tá normal, que subitamente muda e cria um delta P, uma variação de quantidade de movimento, que faz com que haja uma força na direção oposta do movimento, uma desaceleração e, portanto, uma diminuição na força. Por causa do impacto que ela tem aqui. Mesmo quando a gente diminui ou aumenta, que a gente arrasta o objeto, deixa eu desfazer, voltar na posição original, mesmo que a gente desfaça aqui, ou afaste, a gente pode pegar esse objeto com N, mover, arrastar ele para que ele tenha um espaço para que não tenha impacto tão brusco. Estamos com ele sem atrito, sem coeficiente de restituição, os dois estão aqui, beleza. O truquezinho que eu ia falar neste caso aqui, o botão do meio ele permite arrastar, né? Você clicar com o botão direito no objeto e falar para ele colar. Para colar aqui você tem o Geometry Actions e Glue to the Background. Você põe Glue to the Background, ele fica preso lá sem a gente precisar parafusando, rebitando, né, o objeto. A gente pode agora novamente ver o efeito nos dois e play. Nota que ele vai subir até uma altura e fala, mas como é que eu posso enxergar essa altura para ver se ela está ficando quase a mesma? Pode ver que aqui já está diminuindo por causa do efeito de você ter uma componente de força normal que tem uma projeção na direção oposta ao movimento dele, que vai fazer perda de movimento. Aqui, para fazer visualização, você pode ligar a grade. A grade vai ter alguns papéis interessantes. Vou fazer zoom nesse objeto. Você pode ver que ele está oscilando, e sem o atrito, ele consegue ir e voltar para as mesmas alturas. Ele não vai ter uma componente de força que esteja interferindo no movimento, ele vai continuar perpetuamente. É um dos passos para explicar o próprio pêndulo. E aí, como a gente pode converter isso? Eu vou fazer uma cópia desse elemento, deixa eu desfazer. Como é que eu posso copiar esse movimento e fazer com que ele aconteça com planos ligeiramente inclinados? Eu posso mudar, eu poderia fazer a mesma geometria aqui, mas um pouquinho mais esticado, ao invés de usar uma referência, uma elipse. Eu vou duplicar esses dois objetos, Shift, selecionado, Shift, isso aqui também, Ctrl, né, selecionar dois, Ctrl-C, Ctrl-V, muito bem, tá aqui. E ele tem uma ferramenta de recorte, então eu posso pegar essa ferramenta aqui, fazer um recorte, tá aqui a navalha, e fazer um recorte assim. Opa, tá muito grande. Eu esqueci de controlar o tamanho. Ctrl Z. Aqui ele tá falando o tamanho do corte, né, do limite. Vou pegar o limite mais fininho e fazer um corte assim. Ainda foi grande. Deixa eu ver. Eu acho que tem um estilete. Esse aqui é o estilete. Esse estilete vai fazer um corte bem fino. Se eu aperto o Shift, ele vai em linha reta. Se eu Shift, ele não vai com linha reta. Tá? Então, quando eu fiz o primeiro corte, eu apertei o Shift, cliquei com o botão esquerdo e puf, tá aqui. Agora, o que eu posso fazer é esse objeto, se eu apertar N de mover, ele se tornou independente. Com R de redimensionar, eu posso esticar ele até uma inclinação diferente da que ele está na entrada. Então ele vai ficar muito parecido, você vai perceber que a trajetória que a bola vai ter que percorrer é maior. Deixa eu ligar a grade. A trajetória que a bola vai ter que percorrer é grande. Se a conexão ficar relativamente boa e vai ter perda de energia nessa conexão, deixa eu ver se
mover, eu consigo fazer uma conexão um pouquinho melhor aqui. Talvez, se os dois objetos estão fixos na superfície, a perda nessa conexão vai ser bem pequena. E aí ele vai conseguir percorrer uma altura maior e ainda assim vai chegar quase na mesma altura. Vou ter play aqui. Oi? Subiu. Mas ainda a conexão sobe. Tô vendo que ele está chegando até aqui, vai para cá e chega na mesma altura do outro lado. Esses elementos permitem você fazer questionamento dos alunos, né? Falar, olha só, se eu estou com um corpo aqui que está fazendo uma trajetória menor, até onde ele vai conseguir deslocar? As pessoas pensam que ele só se desloca numa distância menor aqui, porque o trabalho depende dessa distância. Só que a projeção da força num plano inclinado menor, na direção oposta ao movimento, é menor também. Então o trabalho que vai ser feito pela força peso na subida vai ser consequentemente menor. E por isso que ele consegue subir quase que até a mesma altura no plano. Isso é tudo tirando os atritos, tirando as inclinações. Agora, com essas dicas, deixa eu dar um desfazer aqui, com essas dicas e com essa discussão, eu acho que daí você consegue construir uma sequência de cenas que vão alimentar a posterior discussão da braquistocrônica. Antes mesmo, primeiro, até vou usar esse plano que a gente já tem gerado, você pode clicar sobre ele e pedir para fazer gráficos. Então você clica aqui, ó, Show Plot, e ele vai falar, olha, me diz aí o que você quer que seja o X e o Y. Por exemplo, vamos colocar o X tempo, e o Y eu quero que seja, quando eu clico sobre o botão, qualquer uma dessas grandezas. Se você já ensinou, por exemplo, o que é energia, você pode colocar tanto a energia potencial num lado, no mesmo gráfico pode inclusive para a energia cinética. E aí, quando a gente executa a ação, deixa eu ver se ele não tem aqui, ele arrasta, eu vou pôr em play, ele exibe os dois. Você pode ver que naquela conexão, ó, você tem perda de energia. Mas pode ver que enquanto um sobe, o outro desce, ele mostra inclusive a inclinação da curva nas diferentes posições e a assimetria da perda e do ganho de energia cinética e potencial quando ele está em cada um dos pedaços da curva. Essa ligeira declinação que está acontecendo aqui nos picos é a perda de energia que está acontecendo aqui pela conexão, que gera um pequeno atrito e vai diminuindo a energia do sistema gradativamente. Para fazer a curva que eu tinha pensado originalmente para você associar aquela curva da braquistocrônica, então o trabalho você vai ter que desenvolver, vocês vão ter que desenvolver para esse aprendizado aqui, é não só fazer a braquistocrônica, deixa eu tirar esse gráfico, mas também acrescentar uma curva que aproveita o máximo da energia de queda e converte depois em energia horizontal. O desafio vai ser então assim, eu acho que a gente tem que fazer uma curva assim, a gente vai fazer ela fazer em queda vertical e depois a gente vai tirar os objetos. Eu vou pegar uma circunferência aqui e vou pegar 1/4 da circunferência. Então, vou pegar 1/4 primeiro, eu vou fazer um círculo, mas Ctrl Z, com Move, né, M, eu consigo ver se ela tem o mesmo tamanho. Quando a gente usa grade, você pode ver que o movimento vai dando pulinho. Esse é o jeito de você garantir, por exemplo, que o objeto tem mais ou menos o mesmo tamanho que o outro. Aí, eu tenho um objeto desse tamanho, vou pegar um objeto do mesmo tamanho que esse e vou tirar metade dele. Então, para tirar metade, você tem que mudar a ordem dos objetos, ou seja, qual plano ele está, o layer, como a gente aprendeu em GIMP, né? Eu posso clicar no botão direito nesse amarelo e falar, olha, eu quero fazer com que essa figura aqui venha para frente, que é Selection, e você vem aqui, ó, Move Select to Front. Eu faço isso, para ver que o amarelo vem para frente. Estou quase lá, né? Então eu posso usar os modificadores, né? Combinar os formatos e subtrair. Quero subtrair. Eu posso subtrair. Não tá pegando? Remove Intersecting Area. Na verdade, eu quero remover desse objeto. Eu quero subtrair esse aqui. Opa, fez inverso. Eu quero remover
desse objeto, geometry, subtract. É porque ele está indo para frente. Tá bom, isso, tudo bem. Vamos fazer o segundo ver lá. Deixa eu trazer ele para frente, então. Select, move front. E agora eu vou fazer o inverso. Eu quero pegar esse aqui, clico com o botão direito nele, combine shape, eu quero subtrair esse aqui. Ué, não sei o que está acontecendo. Deixa eu passar ele para frente, Ctrl Z. Move to front. Pronto. Deixa eu isso aqui. Eu quero subtrair, combinar, shape, subtract. Por que não está acertando? Subtract esse aqui. Ah, foi. Agora foi. Subtrair desse. Ctrl. Subtrair desse. Esse aqui. Não está dando certo. Não é possível, eu já fiz diversas vezes isso aqui. Line shape. O cut. Está aceitando. Subtract. Underline object. Esse aqui é um underline object. Subtrair. Move to back. Selection. Move to back. Não, ele já subtraiu. Vou fazer um outro objeto. Vou deletar esse aqui e vou fazer uma outra caixa. Eu consigo fazer o mesmo tamanho. Eu partir do centro usando a grade. Agora eu mando combine shape, subtract. Que diabo? Ele está subtraindo. Por que eu não consegui? Então, eu posso. Foda-se, assim, eu posso pegar o seguinte. Posso pegar esse objeto, então, mandar subtrair aqui shapes, subtract, esse aqui, subtrair, beleza, ESC. Vou ver, seleciono, delete, delete, e vou pegar a metade desse objeto aqui. Se eu diminuir isso aqui, R de redimensionar, ele vai mudar a inclinação, então isso eu não quero. Eu vou pegar um outro aqui. Será que consigo pegar metade? Consigo pegar metade. E mando subtrair desse. E subtrair ao contrário. Quer dizer, subtrair, clica no botão direito, bind shape, subtract, esse aqui. Perfeito. Subtrair. Agora eu vou pegar só esse pedaço aqui. Vou pegar uma certa altura, vou sobrepor outro objeto aqui. Move. Mover para baixo. Pull back. Eu não fiz. Vou pegar até maior aqui. Vou subtrair. Não tá pegando, então por quê? Tá, fez. Não sei. Pode estar bugado aqui. Você põe R redimensionar, põe. Muito bem. Vou subtrair, subtract. Feito. Agora eu tenho um objeto que vai permitir eu criar um plano, e depois eu junto os dois. Eu vou fazer mais um pedaço do plano aqui. Tá verde para confundir, mas vamos ver se eu consigo unir os dois. Combine shape, add com esse. Juntou? Eu não sei se juntou bem, viu? Tá vendo que tem uma falha aqui. Isso aqui não é legal. Deixa eu ver. Já dei Ctrl Z para desfazer. Vamos ver se eu consigo sobrepor. Vou desligar a grade para ter um movimento mais fino. Pronto. Agora eu vou juntar os dois. Vamos lá. Clico no botão direito. Combine shape, add. Perfeito. Agora tá os dois juntos. Foi, criou. Ele só deixou um geral aqui. E agora eu vou fazer um vertical. Vou fazer uma curva vertical.
mover. E aí vou clicar nos dois, vou pegar nesse aqui, clico no botão direito, combinar shapes, add e adicionar nesse aqui. Perfeito. Delete. E aí está o objeto. Qual a ideia? Que eu vou fazer com que uma bola caia aqui. Ele vai aproveitar o máximo da energia potencial. Mover ele. Ele vai aproveitar o máximo da energia potencial. E vai rapidamente converter a energia cinética nisso aqui. Se eu clico no botão direito, peço para que Geometry Action cole com fundo. Se eu dou play, ele cai e eita. Eu acabei não tirando tanto o atrito quanto o efeito de restituição. Pode ver que tem uma sobreposição aqui que acabou empurrando a bola para frente. Então a gente pode fazer mais refinado aqui e mudar as propriedades materiais dos dois. Inclusive, posso clicar Ctrl, selecionar os dois e mudar as propriedades de fricção e restituição. Isso a gente resolve o problema. As cores, não preciso nem falar, né? Você pode mudar as cores como você quiser. E aí você adiciona esta curva junto com a curva do plano inclinado e com a baxtocrônica. E aí fechou esse trabalho. Você discutiu a parte de potencial com as outras cenas e fez isso aqui. Aí quando eu ponho play, ele vai e converte toda a energia cinética potencial. Compare esse movimento com a baxtocrônica e com o movimento da plano inclinado. Você vai ver que, apesar de ele ter adquirido a máxima energia potencial, ela não é suficiente para você ter energia, velocidade para ultrapassar os dois que chegaram naquele ponto. Então, eu acho que com essa brincadeirinha aqui, eu já mostrei o básico disso aqui. Quando eu estava preparando esse exercício, deixa eu ver se eu tenho. Estava preparando esse exercício. Aqui tem vídeos, mas eu tenho que pegar a aula. Então, tem aqui aulas, eu fiz atividades computacionais. Essa aqui é a nossa aula da sexta aula. Da sexta aula, eu tenho no Alvodu, eu tenho feito um que é essa exploração da brincadeira de energia potencial e cinética. Nas cenas de 2025, fiz recentes. E aqui tem apenas baxtocrônica e energia cinética potencial. Deixa eu tentar abrir ela aqui para mostrar. Abri, tá aqui as minhas cenas. E as brincadeiras que eu fiz, né? Esqueci de mostrar. Ó. Comecei com esse tipo de cena, fui com o plano inclinado e esqueci de você fazer a brincadeira. E esta vale a pena ensinar. Mas eu acho que no vídeo que eu mostrei como você colocar diferentes objetos em diferentes planos. E aí com isso, esse verde só cai no verde, esse vermelho só cai no vermelho, esse azul cai só no azul. Eu vou fazer aqui só para mudar, eu vou falar com que o coeficiente de fricção é 0 e o de restituição também é 0. Porque quando eu ponho o play para essa cena que eu já fiz, ele mostra quem vai primeiro e quem vai depois. Inclusive na queda livre. O que não está... Outra brincadeira que eu fiz, mas eu mesmo não consegui fazer a brincadeira, eu queria brincar com a energia potencial para fazer essa energia potencial ser captada como a água da chuva e transformar ela no movimento desse carrinho aqui. Então, deixa eu criar uma parede aqui para bloquear o movimento das partículas que vão bater ali. Vou clicar uma parede, eu vou fixar ela aqui. Então, quando esses planos inclinados caírem, ele vai. E aqui, essa é uma parte interessante. Eu pus play e ele tem líquidos. Você pode trabalhar com líquidos. Então, eu pus um conjunto de engrenagens. Que não está interagindo com os outros planos. E ele girando, eu queria que eu girasse. Na verdade, é um sistema de correia e engrenagem para mover a roda. Eu queria que fazer um carrinho que se movesse com isso. Eu ainda não descobri como não, porque eu não consegui fazer a transmissão dessa corrente de movimento dessas engrenagens para cá. Então, se você descobrir depois, você me ensina. Mas é um desafio super interessante. Isso aqui eu fiz usando planos, né? E aquele processo de somar e combinar figuras geométricas. A única coisa que eu não falei ainda é como você faz o liquefazer, né? Eu posso criar um objeto qualquer aqui
Se eu fizer esse objeto, ele vai simplesmente cair no carrinho, mas eu posso clicar com o botão direito e chamar Liquify. Quando eu Liquify, ele se transforma em líquido, e daí vai conseguir transformar isso em movimento das engrenagens aqui. A minha intenção era criar uma engrenagem aqui, passar uma correia daqui para cá, e aí depois fazer com que o carrinho se movesse só com a energia potencial da água. Aqui é uma brincadeira porque ela trabalha com engenharia civil, e aqui também você pode acrescentar motores nesse sistema. Eu coloquei um motor excêntrico com uma alavanca para criar um efeito de atrito, porque eu tenho alunos de engenharia civil em Física 2, e eu queria mostrar como funciona, como a Física 2 lida com oscilações e ondas, como se constrói um prédio que você tem compensação por um pêndulo gigante dentro dele, dos movimentos de um terremoto. E aí você consegue manter estável. Então, a primeira coisa que eu já fiz é conseguir criar o terremoto. E agora depois eu vou anexar um pêndulo que vai ter uma frequência que compensa 90 graus isso aqui, e aí o prédio vai ficar mais estável. Essas são algumas brincadeiras. E no vídeo que eu deixei disponível, já está lá online para vocês, eu mostrei a braquistocrônica. E aqui eu mostrei um plano inclinado, uma curva braquistocrônica, e aqui uma curva que decai mais rapidamente na braquistocrônica. No cinema você faz agora uma curva que aproveita toda a energia potencial e converte em energia cinética. Para mostrar qual que vai chegar aqui primeiro, então esse é o desafio de trabalho para você. Mas aqui eu já fiz uma. Eu disponibilizo essa cena lá no nosso Classroom. O que eu vou fazer agora, deixa eu ver como é que está na nossa apresentação, aqui é só exemplo de cena. Então o Algodo tem um repositório de cenas, podem ser pegas aqui no Algodo Box, e aí você pode ter diversos insights vendo as cenas que outras pessoas produziram. Essa dica aqui, deixa eu ver se eu coloco uma página aqui, o Algodo está aqui. Algodo Box. Entro nela. Não, foi no Algodo Box. Mas, bom, aqui dentro você vai poder ver Algodo Box. Tem esse botão aqui, Ctrl Algodo Box. Então, vamos ver se funcionou. Ctrl Shift. É só Ctrl Shift. Aqui, Algodo Box. Vamos ver se você entra nisso aqui. Então, aqui os repositórios. E tem milhares. Pode ver que vai até 7.218. Você pode explorar como funciona uma pistola, como fazer uma bomba de água. Infinitas possibilidades. Muitas. Então, você vai poder aprender diversas coisas em cima dela. O que mais tem aqui? Tem vídeos. Então, o YouTube já não é novidade para ninguém. Então, quando você entra no YouTube, a gente tem acesso aos vídeos. Mas o YouTube, se você não tem uma conta premium, ele não permite você fazer download das coisas. Então, eu posso pegar lá, repositório do Algodo de energia potencial. Ou em inglês, né? Potential Energy. Beleza, coloquei aqui. Aqui tem umas dicas de alguns exercícios, às vezes em idiomas diferentes. E aqui, por exemplo, no caso de um pêndulo, para conservação de energia. Então, o que eu quero falar é que você pode fazer download dessas coisas com um recurso chamado Download Helper. Você pode pegar cenas específicas, por exemplo, funções avançadas no YouTube. Uma das funções avançadas que eu tenho aqui no YouTube, deixa eu abrir aqui o vídeo, por exemplo, você pode clicar com o botão direito e eu tenho interesse em alguma coisa específica. Por exemplo, o vídeo inteiro é muito comprido, mas eu quero falar uma cena de um lugar específico do vídeo. Eu posso fazer isso clicando com o botão direito nele e posso pegar o vídeo do pausa, né? Copiar o vídeo no momento atual. Quando eu faço isso, ele cria um link, eu vou colar aqui para que vocês possam ver. Hoje aqui Ctrl 1, o link ficou assim, ó, esse formato, e esse formato ele vai ter uma finalização Shift T aqui, que é tempo igual a 35. Então ele marca o tempo que inicia aquele pedaço, os 35 segundos do vídeo.
E aí você pode fazer isso para qualquer vídeo para fazer isso. Evidentemente tem mais funções avançadas. Você cola aqui, você vai ver que no Enter ele vai já cair direto nos 35 segundos. Mas você pode fazer outras coisas que são bastante interessantes. Evidentemente você tem controles de ampliação para ocupar toda a largura da janela, você pode ocupar a janela inteira, mesmo a janela inteira você tem acesso às informações embaixo dos comentários, dos reviews ou das pessoas que estão vendo o vídeo e escrevendo alguma coisa sobre ele. Mas outras informações aqui, ó, você quer que ele fique dando loop, você quer que o vídeo fique repetindo, isso aqui é fundamental para quem pais que tem filhos pequenos e ficam vendo lá a galinha pintadinha, você pode deixar loop e daí ficar repetindo sem você ficar dando play o tempo todo, mas tem algumas outras funções avançadas interessantes. Você acessa aqui nas configurações, você pode pegar a controle de velocidade. Então já está bem comum, até no WhatsApp, alguns controles de velocidade, e daí você quer executar mais lento, ou você pode sugerir para alunos que têm alguma deficiência de atenção, reduzir a metade, e ele não perde a afinação do áudio. Então o áudio vai ser executado, ele vai ser executado lá com o som, mas a afinação, ou seja, não vai ficar esquisita, como aquela coisa do Pato Donald, que você muda a frequência, a velocidade e a frequência vai mudar, ele vai manter o tom. E é ótimo para estudar música, porque você quer ver um solo de música que está muito rápido, você muda aqui para velocidade 50%, você consegue ouvir. Agora, atualmente, ele tem até um controle para velocidades intermediárias, aqui é sempre velocidades quadrantes, e aqui nesse caso não, velocidade normal. Outra coisa também, às vezes quando a gente está com a internet mais rápida, ele pode começar com um vídeo com baixa resolução, se for aumentar a qualidade do vídeo, forçar com que ele seja exibido em máxima resolução em que ele for disponibilizado. E outra função que passa a ser importante quando a gente vai trabalhar com alunos que são surdos é a habilidade de ligar a legenda. Não é o caso desse vídeo aqui, mas você pega, por exemplo, no meu canal, tem o seu acesso aqui direto no YouTube, ele já pergunta como eu estou ligado na minha conta, se eu quero entrar no meu canal. Se eu pego aqui acessar o meu canal, eu tenho esse vídeo que eu disponibilizei para você fazer a atividade da Baxtochronic e clique no botão direito. Eu já disponibilizei ele com legenda. Então se eu aperto o botão aqui, vai ficar em vermelho, ele vai aparecer a legenda. E aí tá isso. Isso aqui ele pode ser posicionado de forma a não atrapalhar o que você está lendo, em qualquer posição, e você pode também fazer pesquisa em cima da legenda. Então, vou ensinar dois jeitos para fazer download de vídeos, que eles podem ser importantes para que a gente aproveite como cena de algo que a gente quer explicar dentro de sala de aula. Então, eu expliquei aqui o repositório, o Download Helper é um deles. O Download Helper é um aplicativo que você acessa para browser. Então, se eu tenho o meu browser aqui, é o Chrome, mas também tem o Firefox aqui. Firefox aqui. Eu instalo aqui, por meio desse quebra-cabeça aqui, ele está falando quais são os recursos que eu tenho instalado. Um deles aqui é o View de Download Helper. Também tem esse Adblock, que é excelente, porque ele bloqueia anúncios no YouTube em geral, onde eu vou entrar, né, para ver vídeo. Ele bloqueia, muito bom. Então, ABP Adblock Plus, instale, vale a pena. E o View Download Helper. O problema é que, de um tempo para cá, o View Download Helper ele gera problema no Chrome. O Chrome é da Google e a Google não quer que você faça download desses vídeos. Se eu puser aqui Download Helper, deixa eu ensinar o processo de instalação primeiro, né? Você vai aqui, deixa eu ensinar no Chrome, você vai nos três pontinhos, e aí você vai em extensões, né? Coisa parecida no Firefox. Você vai acessar o Chrome Web Store, e ali ele vai permitir você fazer uma pesquisa. Você colocar Download Helper, Download Helper, tá vendo que ele, Helper, ele já apareceu a extensão aqui. Então você vai ter a opção de fazer o download. No meu caso, ele está só com a opção de remover. Mas se você executar isso aqui, você vai entrar aqui no
o resultado da sua busca, você clica sobre ele, fala para adicionar, no caso aqui está em Firefox, mas é a mesma ideia para o Chrome, e instalou. O problema que eu estava mencionando, que acontece no vídeo aqui, eu quero fazer o download desse vídeo, se eu fizer, eu acho que se eu fizer com o meu próprio vídeo, como eu estou na minha conta, ele vai permitir fazer o download, né? Mas vou com o download help, ele fala, olha, eu quero fazer baixar. Se eu for baixar, ele tem esse aviso de extensão do YouTube. Ele não permite fazer o download para esse tipo de vídeo do YouTube. Ele não tem permitido. No entanto, ele tem um aviso aqui, ó, para o Firefox funciona. Então, se eu pegar o mesmo vídeo, Ctrl C, estou copiando aqui o link desse vídeo, e for no Firefox e colo aqui, Ctrl V, dou Enter, estou com o mesmo vídeo. Aí, se eu puser play, vai nas extensões alternativas, vou aqui no vídeo download help e posso pegar até uma resolução de 1080p, posso baixar ela, e aí ele coloca numa pasta que é o nome do seu usuário download help. Deixa eu colocar aqui embaixo, tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, e os usuários, deixa eu mas mesmo depois de feito o download todo o Firefox aqui, tem como você descobrir a pasta em configurações. Configurações, gerenciar a extensão, e aí ele você vai navegando aqui nas configurações da extensão, permissões, atualização, detalhes, padrão, altura, são só informações gerais. Permissões, mapa de atualização, 3 pontinhos para remover, blocos, então permite eu gerenciar. Então aqui, configurações. Não, desculpa, essas configurações do Firefox. Aqui, no localcalc.net. Se eu ponho usuários, eu tenho que entrar na conta C, usuários, caramba, e deve ter o download helper aqui. Eu clico no download help e está aqui o vídeo feito o download completo. Outro recurso, tem todos os passos aqui, e não está aqui, para mim não está funcionando, mas antes funcionava de eu colocar o SS antes do vídeo. Então, se eu tenho o vídeo aqui, e se eu colocasse SS antes da palavra YouTube, ele fazia o download do vídeo. Mas para mim não está funcionando nem no Firefox, nem no Chrome. Se eu colocar SS aqui no Firefox, SS, YouTube, não está funcionando. Já vi falar de colocar pp depois, não estava funcionando, mudar o nome todo aqui de youtube.com antes de watch, colocar outra coisa, não está funcionando. E aí por isso que, deixa eu fechar aqui o Firefox, eu gosto de uma ferramenta que eu até coloquei aqui no meu doc de abertura do Google, mas eu coloquei também no meu U2, que é esse Best 9gag. E ele permite que eu pegue o link do vídeo, coloque aqui, Ctrl V, desculpa, aqui embaixo, Ctrl V, tá o link do vídeo, download, você parece estar offline. Ixi, não estou offline não. Ou foi bloqueado, pode acontecer. Eu posso tentar um outro vídeo, deixa eu pegar aquele outro vídeo, se isso aqui dá problema. Vou pegar esse vídeo, Ctrl C, download, ele está falando como se eu fosse bloqueado. Às vezes, reinicializar o negócio permite que você comece a coisa novamente. Vamos lá, atualizei no web. Não, às vezes acontece. Às vezes você dá um tempinho e depois ele volta a funcionar. Como eu preparei a aula e fiz um download, deu certo. Mas aqui eu tinha meus arquivos, essa pasta aqui, geralmente permite eu ver o vídeo. Pode ver que apareceu aqui o vídeo, eu quero extrair os vídeos. Ele está me travando. Às vezes funciona. Então, eu não vou ter como fazer a gravação até eu ser liberado de fazer isso aqui, mas no geral eu consigo fazer muitos downloads dos vídeos do YouTube com esse recurso. Eu vou avançar um pouco nos recursos aqui e vou falar de um outro recurso chamado AVDMux. Depois eu volto para ele para ver se ele está aceitando. A AVDMux é um outro editor de vídeo rápido
tipo o OnView para vídeos. E aí você pode fazer o download de vídeos, como esse aqui que eu acabei de cortar. Ele está falando aqui, ó, gerando, não conseguiu abrir, por quê? Não tenho ideia. Vamos ver se eu consigo falar pelo endereço. File Open. Eu falo que estou aqui. Pego o vídeo, MP4, abrir. Uma coisa que eu não fiz é que eu não atualizei os meus codecs. Esse é o problema que pode acontecer quando você não tem codec atualizado. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo com codificação mais antigo. Eu acho que eu devo ter na minha pasta de vídeos. Eu tenho uns vídeos que eu já tinha baixado do YouTube. Vamos ver, vídeos, filmes. Tem alguns filmes aqui, Apollo 13. Interessei que um trecho. Já abriu Apollo 13. Isso aqui está feito em MP4 também, mas com uma codificação mais antiga. E aí eu tenho interesse de pegar um pedaço desse filme específico. Qual pedaço? Aqui. Gostei aqui da cena dele baixando. Eu posso marcar o ponto inicial A, daí pego o ponto final B e mando. Eu posso pedir para ele salvar esse pequeno trecho nas mesmas codificações muito rápido como um vídeo secundário. Então eu posso chegar e falar, faça um corte, deixa eu colocar na nossa pasta só para ficar mais fácil de achar o vídeo. Tá, Undo, aula 6, já não tem mais um Undo, Ctrl C, Ctrl V para colocar o endereço e falo que é o mesmo vídeo, um corte, cut. E aí ele vai usar a mesma codec, decode, os codecs para fazer a extração, e aí fica uma extração muito rápida, porque se ele tem que reconverter, pegar a resolução completa e depois codificar novamente, fica muito demorado. Isso aqui ele faz cortes de vídeos que a gente pode acrescentar em pedaços de explicação quando a gente está fazendo uma apresentação, ou os nossos próprios vídeos, como vai ser logo nosso propósito. Aqui o pedaço que foi recortado, aqui já está abrindo naquele recurso que eu falei para vocês do Media Player Classic. Eu já mostro para vocês diversas funções que é legal, mas assim, ele tem uma ergonomia muito boa de teclas de atalho. Eu posso, por exemplo, usar teclas parecidas com o do YouTube, que é J, K, L, né? K para pausar, L para avançar muito. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer frame por frame, eu posso pôr Ctrl e flechinho e vou frame por frame analisando o vídeo. Eu posso gerar uma imagem desse trecho aqui. Você põe Alt I e já gero uma imagem com o nome do arquivo que eu tenho e a posição que foi extraída do vídeo. Muito útil para a gente fazer videoanálise, muito interessante para isso. Então, por isso que o Media Player Classic eu recomendei para ser instalado, porque a gente vai usar ele mais para frente. Eu já demonstrei um pouquinho do AVI Demux, mais para frente eu devo demonstrar mais coisas sobre o YouTube. Mesmo processo de download, instalação, e as coisas que vai fazer na instalação do vídeo. E ele tem uma coisa além da interface, que ele permite o uso de script. E usar script, assim, quando você tem diversos vídeos feitos de uma mesma forma, é muito interessante. Como eu tinha diversos vídeos feitos lá para o meu projeto que era no então eu tinha que uniformizar eles, porque eles estavam feitos uma codificação que tornava eles muito grandes. Eu precisava diminuir o tamanho deles e conseguir fazer isso com a VDMux. Então ele faz a mesma operação que eu ensinei com o InfoView, de batch processing, ou seja, ele faz processamento de lote com a VDMux. Vale a pena investir então tempo no VDMux, que é outro software gratuito muito bom. E aqui, por fim, o que a gente está aqui, o menu de canal, eu já entrei, né? Eu entrei no meu próprio canal, nos vídeos aqui, no meu próprio canal, deixa eu ver se tem aqui o do canal, meu canal, para acessar meu canal. E é interessante que todo mundo que tem no YouTube já tem um canal a priori, é só você alimentar de vídeos. Não tem limite de tamanho de vídeo para colocar, ele tem políticas para você fazer, mas existe um certo conjunto de rotinas interessantes quando você estiver criando seus próprios vídeos. Então a gente vai retomar essa coisa de gerenciar, de criar vídeos principalmente, para depois fazer upload, porque uma vez que você... eu quero gerenciar meus vídeos. Tem diversos vídeos que eles são públicos, tem vídeos que eu mantive privado, esse aqui é público, mas tem o gerador de provas automáticas, é um que eu estou desenvolvendo ainda, ele está privado, ele não está listado ainda. Eu tenho uns que são públicos e tem uns que são
fechados, são coisas que são só para mim, que é as minhas correções de prova, as aulas que eu dou, diversas coisas que às vezes eu quero que fique restrito para um grupo, mas aberto para outros. E aí você tem como gerir isso no YouTube. Acho que também tem uma ferramenta que eu acabei não mostrando aqui, que é bastante interessante, é que se você estiver no Chrome, pelo menos, você der 2 cliques na tela aqui, ele permite copiar o frame do vídeo. Ele permite copiar o frame do vídeo e gravar onde você quiser. Você copia o frame do vídeo, ele vai para memória. Ele vai para um lugar que você vai ter que levar, por exemplo, para uma apresentação e colar. Eu nem sei se eu consigo colar aqui, Ctrl V. Não consigo porque ainda está no modo de apresentação. Mas eu consigo copiar e colar. Mas eu também posso clicar 2 vezes, né? Clicar 2 vezes com o botão direito. Eu posso falar, vai figura por figura. Eu posso salvar frame do vídeo. Se eu ponho salvar frame do vídeo, eu vou lá para uma pasta interessante, ele coloca a posição também dele no vídeo e mantém um nome progressivo a partir da posição em que você pega o vídeo, o trecho do vídeo que você tem interesse. Então, isso é uma das funções avançadas do YouTube que vale a pena conhecer também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Então, ensinei algumas funções do canal e eu acho que é basicamente isso. Já dei um panorama geral. Acho que basta você realmente explorar, mas o exercício é aquele. Você vai pegar e fazer uma sequência de ações no Odoo, as cenas. Você pode fazer tudo aqui na mesma cena, progressiva. Você vai para a esquerda, direita, clicando no botão direito e arrastando. E aí você cria uma cena de plano inclinado, explica o problema do que vai acontecer com as forças, por isso que está perdendo energia. Depois você põe um plano que não é tão, ele é inclinado, mas ele é curvo, então você não vai ter efeito de atrito numa posição específica, uma perda de energia, e daí ele vai conseguir subir mais ou menos na mesma altura. Você já inicia a conversa falando como aquilo é parecido com o movimento de um pêndulo, existe associação da conservação da energia e da conversão de energia potencial e cinética no pêndulo, que pode ser retomada quando for trabalhado o pêndulo, e aí em seguida você vai tendendo para a conversa da braquistocrônica, porque daí eu mostrei no vídeo que eu disponibilizei para vocês só o plano inclinado e a braquistocrônica. Só que essa em que você aproveita a energia total da energia potencial até chegar bem próximo do solo e daí rapidamente converte a energia cinética na horizontal, ela é outra comparação que precisa ser feita. Então o desafio que eu lanço aqui é que você faça isso durante a semana, para acrescentar no que você já deve ter feito com o Odoo, essa curva que eu ensinei mais ou menos como é feita, acrescenta como um outro plano à frente, né, porque daí se torna visível todos os planos, e que ele não interage com os planos anteriores. Então, essa coisa de interação de plano eu não falei nesse vídeo, mas falei no vídeo do Odoo. E é isso aqui, e eu deixo o vídeo por aqui, para que tenha o registro dessa aula. Até mais.